Oi, turma. Bom dia a todos e a todas. Aqui quem fala é o professor Vicente Breno. Nessa videoaula de hoje a gente vai fazer a correção da atividade que foi aplicada na nossa última aula de matemática, para ser mais específico, na terça-feira passada. E essa atividade era sobre o conteúdo de fração, né? A representação racional no formato de fração. Então, eu já aconselho vocês pegarem um caderno, localizarem a atividade, essa atividade que a gente vai fazer a correção agora. E aí, peguem também o lápis e a borracha para vocês fazerem uma boa correção, tá bom? Então, vamos iniciar. Iniciando nossa correção com a correção da questão de número 1, que diz o seguinte: determine a fração que representa a parte pintada de cada figura. Então a gente vai só determinar a fração que representa a parte pintada aqui de cada figura. No caso, a parte aqui que estão pintadas com de colorido, né? Nesse caso aqui laranjinha, aqui o verde claro, aqui o marrom e aqui o azulzinho mais claro, tá bom? Então vamos lá, iniciando aqui pelo item A. Primeiro vamos definir o denominador da fração que representa essa figura aqui do item A, e o denominador ele é representado de acordo com a quantidade de partes em que a figura ela foi dividida. Nesse caso aqui da A, a figura foi dividida em uma, duas, três, quatro partes. Então o nosso denominador, vou colocar aqui do lado a fração que o representa, vai ser aqui igual a 4, tá bom? O numerador é a quantidade de partes que foi pintada. Nesse caso aqui, ó, foi pintada uma, duas, três partes. Então, colocamos aqui no numerador 3. Então, a fração que representa essa figura da A é a fração 3 quartos. 3 quartos, 3 sobre 4, tá bom? Vamos lá, continuando agora com o item B. Item B aqui de bola. No item B de bola, vamos definir também um denominador inicialmente, porque eu acho que fica mais tranquilo. Então, vamos lá. Denominador, quantidade de partes em que a figura aqui ela foi dividida. Vamos ver quantas foram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nosso denominador, vou colocar aqui abaixo, tá certo? Nosso denominador será 9. Pronto. E o numerador, quantidade de partes que estão pintadas, no caso aqui de verdinho claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o nosso numerador aqui será 7. A fração que representa essa figura da B é a fração 7 nonos, tá bom? 7 nonos. Continuando, vamos agora para o item C. Item C, iniciando mais uma vez, definindo quem é o denominador, a parte de baixo dessa figura. Nesse caso, vamos ver aqui. Vamos ver primeiro a quantidade de partes em que a figura ela foi dividida, e isso é que determina o denominador. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui o nosso denominador será 8. Tranquilo? Vamos lá agora contar a quantidade de partes dessas que foram aqui divididas, né, dessa imagem, e que estão pintadas. No caso, uma, duas. Apenas duas partes aqui estão pintadas, assim sendo, o numerador será 2, tá bom? Então, a fração que representa essa figura em relação à quantidade de partes pintadas é 2 oitavos, 2 sobre 8, tá bom? Vamos agora aqui para o item D para a gente finalizar. Item D, vamos ver aqui também, né? Primeiro definir a quantidade, no caso aqui agora, de cubinhos que a gente tem, né? Então, nesse caso, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o nosso denominador é 10, tá bom? A gente tem 10 cubinhos. Desses 10 cubinhos, quantos foram pintados? 1, 2, 3. Então, o nosso numerador aqui será 3. Então, a fração que representa essa figura aqui do item D, em relação à quantidade de cubinhos pintados, é 3 décimos. 3 dos 10 cubinhos estão pintados. Finalizamos aqui a correção dessa primeira questão, tá certo, turma? Corrijam, não deixem de corrigir, e vamos à próxima questão. Pessoal, então vamos agora corrigir a questão de número 5 da nossa atividade, que era a segunda questão da atividade que eu passei para vocês, tá bom? Então a questão de número 5 ela diz o seguinte: uma escola possui 900 alunos no total. O resultado das eleições do Grêmio dessa escola foi apresentado conforme a figura abaixo. Está aqui a figura que representa o resultado das eleições do Grêmio dessa escola, tá bom? Temos aqui a chapa cobra, de verde, representado aqui na imagem, a chapa jacaré, representado aqui de azul, também na imagem, e a chapa caracol, representado aqui de amarelo também na imagem, tá bom? Vamos ao item A. O item A pergunta o seguinte: qual é a fração que corresponde aos votos de cada chapa? Então a gente vai definir aqui a fração que corresponde aos votos de cada chapa, né? Da chapa cobra, da chapa jacaré e também da chapa caracol. A chapa cobra, pessoal, ó, tá aqui de verde, vai ser a primeira que a gente vai representar, tá bom? Primeira fração que a gente vai colocar aqui. Então, chapa cobra, de verde, olhando para cá, primeiro a gente vai definir o denominador, não é isso? O denominador, a quantidade de partes em que a figura, o desenho, ele foi dividido, tá bom? Nesse caso aqui foi dividido em uma, duas, três, quatro,
5, 6. Então, o denominador aqui vai ser 6, tá bom? O denominador aqui vai ser 6. E o numerador? O numerador aqui, referente à chapa cobra, vai ser a quantidade de partes em que a figura está pintada com esse verdinho. No caso, 1, 2, 3 partes. Então, colocamos aqui 3. Então, a fração que representa, ou melhor, que corresponde à quantidade de votos da chapa cobra é 3 sobre 6, 3 sextos, tá bom? Vou colocar aqui um ponto e vírgula, e agora vamos definir agora a fração que representa a chapa jacaré, aqui de azul, tá bom? Chapa jacaré. Primeiro vamos definir o nosso denominador, quantidade de partes em que a figura foi dividida. Já vimos aqui que essa figura ela foi dividida em 6 partes, então o denominador será 6. Tá bom? E o numerador, em relação à chapa jacaré, está aqui de azulzinho. Quantidade de partes que foram pintadas de azulzinho, vamos ver? 1, 2 partes. Então, colocamos aqui no numerador 2. Tá bom? Ponto e vírgula. E vamos para a próxima chapa. No caso agora, a chapa caracol pintado de amarelo. Já vimos também que aqui, nesse caso, o desenho, essa imagem, ela foi dividido em 6 partes. Então, o denominador não pode ser diferente. Continua sendo 6, tá bom? Agora, em relação à chapa caracol, observamos aqui que só tem uma partezinha pintada, ó, de amarelo, que representa a chapa caracol. Então, o nosso numerador será 1. Tranquilo? Então, essa aqui é a resposta do item A da quinta questão, tá bom? Que era a segunda questão da atividade que eu encaminhei para vocês. 3 sextos, 2 sextos e 1 sextos aqui na ordem. Chapa cobra, chapa jacaré e chapa caracol. Continuando, B, quem ganhou a eleição? Quem ganhou a eleição é quem tira mais votos, não é isso, pessoal? Quem ganha uma eleição é quem tira mais votos. E olhando aqui para esse gráfico, né? Olhando para esse gráfico, quem vocês acham que tirou mais votos, né? Quem tirou mais votos é quem tem a maior quantidade de partes pintadas. Nesse caso aqui, a gente vê que a chapa cobra. A chapa cobra tem aqui a maior quantidade de partes pintadas, no caso, 3 das 6 partes. Então, quem ganhou a eleição, vocês já podem colocar aqui que quem ganhou a eleição foi a chapa cobra, tá bom? Pessoal, ainda tem o item C da quinta questão, vamos corrigir no próximo, na próxima página aqui, no próximo slide, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, para fechar a nossa correção a nossa atividade, a gente vai fazer agora a correção do item C da quinta questão, tá bom? É porque lá eu estava sem espaço e eu trouxe para cá para a gente fazer a correção dela. Ou melhor, do item C. Que diz o seguinte: supondo que todos os alunos votaram, quantos votos obteve a chapa caracol? E a chapa jacaré? E a chapa cobra? Então já trouxe para cá na ordem, né? Chapa caracol, chapa jacaré e chapa cobra, né? A gente vai definir aqui quantos votos tirou cada uma dessas chapas. Para me saber quantos votos tirou cada uma dessas chapas, primeiro vocês têm que lembrar o seguinte, que a chapa caracol, que estava lá representadozinho de amarelo, a chapa caracol, ela tirou um sexto, 1 sobre 6, um sexto da quantidade de votos, que no caso aqui foi 900 votos. Então, ela tirou um sexto de 900 votos, tá bom? Assim como também, aqui a chapa jacaré, vocês têm que lembrar, chapa jacaré estava lá de azul, tirou 2 sextos, 2 sextos, 2 sobre 6, da quantidade de votos, no caso aqui de 900 votos, tá bom? De 900 votos, que é a quantidade de alunos que temos na escola, né? E aqui no item C está falando, supondo, né, que todos os alunos votaram. Então, todos os 900 alunos da escola votaram. E na chapa cobra, que foi a chapa vencedor, que a gente já viu aí nos itens anteriores, ela tirou 3 sextos dos votos. Então, 3 sextos de 900. 3 sextos de 900. Então, vamos executar esses cálculos agora. Como é que se calcula um sexto de 900? Simplesmente a gente repete um sexto aqui abaixo, como vocês já podem observar. Esse de, a gente vai transformar ele em vezes, que eu vou representar aqui por um pontinho, tá bom? Aqui representa a multiplicação. E o 900, a gente só repete. Repetir aqui o 900. Feito isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos multiplicar agora. 1 vezes 900, que é igual a 900, tá bom? Que é igual a 900. E esse 6 aqui, ele passa também aqui para o denominador. Então, fica aqui 900 dividido por 6, tá bom? 900 dividido por 6. Podemos fazer até esse cálculo aqui, ó. Vamos fazer aqui acima. Então, vou colocar 900
900, tá bom? Dividido por 6. Iniciando aqui a divisão, 9 dividido por 6 vai ser 1. 1 vezes 6 vai ser 6. 9 menos 6 vai ser 3. Pronto, 3 eu não posso dividir por 6. Vou baixar aqui um 0, formou 30. 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 6 vai ser 30. E 30 menos 30, vocês já sabem que vai ser 0. Ah, professor, sobrou um zerozinho aqui no nosso dividendo, a gente leva para o quociente, formando aqui 150. Então, o resultado aqui foi 150. Isso quer dizer que a chapa Caracol, ela tirou 150 votos. Então, a gente pode fazer o mesmo processo para cá. A gente pode fazer o mesmo processo aqui para o item, ou melhor, para saber quantos votos a chapa Jacaré tirou. Ora, mas pensamos o seguinte, se a chapa Caracol, ela tirou um sexto, que vale 150 votos, um sexto é 150 votos. Então, a chapa Jacaré, que tirou 2 sextos, da mesma quantidade de votos, 2 sextos em comparação a um sexto, né? Então, a gente vê aqui que ela tirou essa mesma quantidade de votos da chapa Caracol, só que mais uma vez, porque ela tirou 2 sextos. 2 sextos é um sexto mais um sexto. 1 sobre 6 mais 1 sobre 6. Assim sendo, essa quantidade de votos da chapa Jacaré vai ser o dobro aqui de 150, o dobro da chapa Caracol. O dobro de 150 é 300, tá bom? É 150 mais 150, que é 300. Assim sendo também, esse raciocínio serve aqui para a chapa Cobra. Esse raciocínio também serve aqui para a chapa Cobra. Por quê? Porque se a chapa Caracol foi um sexto, foi 150. A chapa Jacaré foi 2 sextos, foi 300. A chapa Cobra, que foi 3 sextos, ó, 3 sextos, ela, digamos assim, ela foi uma vez 150 votos a mais, um sexto a mais do que a chapa Jacaré, que teria sido 300. Então, aqui no caso, a gente vai acrescentar mais uma vez o 150. Então, 300 mais 150 seria igual a 450, tá bom? Então, aqui para fechar, ó, a chapa Caracol tirou 150 votos, o equivalente a um sexto. A chapa Jacaré tirou 300 votos, o equivalente a 2 sextos. E a chapa Cobra tirou 450 votos, o referente a 3 sextos. Agora, só uma dicasinha aqui para vocês, pessoal. Esse cálculozinho que a gente fez aqui para a chapa Caracol, vocês também podem executar para a chapa Jacaré, calculando 2 sextos de 900, que vocês vão encontrar o 300 se resolverem corretamente. E, da mesma forma, esse cálculo que a gente fez aqui para a chapa Caracol, vocês podem fazer aqui para a chapa Cobra, calculando 3 sextos de 900. Se vocês responderem corretamente, vocês vão encontrar 450, tá bom? Galerinha, então é isso. Tchau e até a nossa próxima videoaula. Valeu, turma!